você, espectador do Novo Social Podcast, o podcast oficial da Novo Social, aceleradora de negócios sociais. Eu aqui, Sidney Júnior, sócio da Novo Social, mais uma vez com vocês, e hoje trago aqui para falar conosco sobre investimentos, benefícios, seguros, questões assim relacionadas ao terceiro setor, Matheus Wenzel Vieira. Matheus, que é planejador financeiro, sócio responsável pela MWV, vai falar conosco hoje sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Matheus, ao nosso podcast. Valeu, Sidney. Bom demais estar aqui com vocês. Maravilha. Matheus, a nossa proposta enquanto podcast da Novo Social é falar de temas relacionados ao terceiro setor ou de interesse daqueles que participam do terceiro setor. E nesse sentido, considerando a sua experiência, a sua atuação, o que nós temos hoje de possibilidades nessa área de seguros, planejamento financeiro, investimentos, enfim, como esse setor hoje se abre para o terceiro setor, o que ele tem para oferecer, não só o terceiro setor, é importante fazer esse esclarecimento, mas o terceiro setor e também as organizações religiosas, que são também uma parcela interessante do público que acompanha o nosso trabalho. Não, cara, é impressionante o quanto que existe ferramenta, mas muitas vezes é a ferramenta mais básica que existe no mercado, só que ela tem que ser adaptada e pensada para aquele projeto. Eu não acredito que existe uma necessidade de criar novas ferramentas para se adequarem a esse setor, mas entender as ferramentas vigentes e como aplicar elas da melhor maneira, de tal forma que elas se adequem às regras do setor, do terceiro setor ou de igrejas. Vou dar um exemplo muito básico aqui. Hoje, falando para igrejas, a gente vê muito que instituições religiosas têm dificuldade de ter uma alavancagem, ou um financiamento, ou para construir os projetos delas. E isso não se aplica só a instituições religiosas, certo? Pelo que a gente vem falando aí. Então, tá bom, quais ferramentas poderiam ser úteis? Hoje, o Banco Central oferece, os bancos oferecem, por exemplo, financiamento para igrejas, ou para ONGs, ou em geral oferece, mas sempre com uma taxa muito mais cara e com uma análise muito mais aprofundada. Se você for para uma ferramenta logo do lado, que é um consórcio, você já consegue isso com mais facilidade, dependendo da administradora, sem ter que passar por toda a burocracia e muitas vezes com custos muito menores. A gente fez esse levantamento para uma igreja maior que está fazendo uma construção de um templo. Eles estavam oferecendo para a igreja uma taxa muito básica de financiamento do templo, um templo relevante. A taxa era de IPCA mais 8%, né? E também ia ter uma taxa ali básica de CDI. Aí eu falei, mas no contrato estava escrito 8%. Eu falei, nossa, 8% é bom, né? Aí quando eu fui ver, tem a atualização de IPCA, tem a CDI mais 8%, caraca, é o pior investimento que eu já vi na minha vida, né? Porque existe um risco para eles, né? Hoje o CNPJ, ao menos religioso, ele apresenta um risco por não pagar imposto, pode ser uma lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, óbvio, trabalhando com instituições fidedignas, a gente consegue realmente achar ferramentas boas. Já no consórcio a gente conseguiu. Taxa normal, não teve nenhum custo a mais para isso. Não são todos os administradores que fazem isso, a gente acaba achando parceiros focados nesse aspecto e construir o templo, construir uma sede, que é muito importante para um planejamento de uma igreja ou o que seja. Né? Isso é muito interessante. Na nossa experiência como contadores do terceiro setor e de organizações religiosas também, o que a gente percebe é uma dificuldade de acesso ao crédito, exatamente. Por ser uma instituição que não tem, talvez, ali faturamento regular, né? Não vende um produto, não entrega uma prestação de serviço que é remunerado pela simples entrega dela, essas instituições muitas vezes têm dificuldade até mesmo de ter um cartão de crédito. E os bancos muitas vezes alegam, não, mas pelo princípio da entidade não ter esse faturamento, oferece mais risco de crédito para a instituição, nem um cartão de crédito muitas vezes ela consegue. Então, assim, quando se fala em empréstimo, outras linhas de crédito, né, misericórdia, aí é que a coisa aperta mesmo. Então, pelo que eu estou percebendo aqui, é possível, então, fora, digamos, dessa rede bancária convencional, quando eu digo convencional, é aquela estrutura em que eu tenho uma conta numa instituição bancária, vou lá bater a porta para pegar um crédito, é possível, então, buscar outros produtos, existem, até melhor dizendo, outros produtos, então, que podem ser acessados
para custear os investimentos das entidades sem fins lucrativos como um todo. Exatamente isso. E óbvio, isso nem sempre vai ser uma coisa feita com facilidade por exemplo, quem está ali. Por isso que a gente faz esse planejamento mais customizado mesmo. E é exatamente o trabalho que você exerce hoje, né? Então, até mesmo com as instituições que nós trabalhamos, aí eu vejo que você tem isso, de achar a solução correta, o fit, a customização correta para aquele projeto. Mas você citou aí, por exemplo, cartão de crédito. Isso, com certeza, se você sair das instituições bancárias mais básicas, você vai conseguir ter acesso a essas coisas com muito mais facilidade. A gente estava falando até sobre um cartão de vale transporte, vale alimentação, usando isso como uma inteligência financeira para igrejas. Né? E isso, você me dá uma aula, eu estou até com medo de falar aqui, porque se eu falar alguma coisa, né, você me cutuca debaixo da mesa aqui, tá? Mas, basicamente, a gente percebe que por ser algo religioso, quando a gente fala de igreja, ou até mesmo quando a gente está no terceiro setor, existe essa ideia de que a gente vai fazendo e vai aprendendo no caminho, mas já existe histórico, já existe como a gente pegar o que o próprio Sidney já fez e replicar isso para várias instituições e ter o mesmo benefício. Então, quando a gente fala até mesmo de pagar, né, para os pastores, ou como que vocês teriam os presidentes, ou quem faz a gestão dessas associações que vocês cuidam, muitas vezes isso é mal feito. Não se pensa num pacote de benefícios, porque não sabe que existe um acesso básico que você pode fazer de ter um vale transporte de alimentação, ou acham que isso é ilegal, ou acham que isso é uma forma de sonegar, né? Então, até voltando isso aí como pergunta para você, como que você enxerga dentro de um planejamento financeiro de ministros essa questão de como receber a Congro, a pré-benda? Sendo mais específico, eu sei que aqui é voltado para todos os setores, mas como que você enxerga essa questão de benefício? Como isso pode trazer um benefício para a igreja como uma inteligência financeira para eles? O que a gente percebe, falando especificamente de igrejas, né, é exatamente esse o ponto. O pessoal, às vezes, não entende ali a dinâmica, as aplicações, como funciona. Vou dar 2 exemplos clássicos aqui. Muitas vezes uma organização, uma igreja, paga diretamente para o ministro ou para o responsável verbas que não são necessariamente gastos dele. Explico melhor isso. Eventualmente a pessoa usa ali um combustível para custear as atividades que ela exerce na entidade como um todo. Então, na verdade, eu não estou dando um combustível para a pessoa. Eu estou, na verdade, custeando um transporte que ela tem para o exercício da função. Como se fosse um diretor de uma empresa. Exatamente. Ele precisa usar o carro para fazer funções da empresa. Na verdade, é ele que, de certa forma, está até beneficiando a empresa em emprestar o carro. Exato. Abastecer aquele carro para ele fazer esse deslocamento. Erroneamente, muita gente faz o quê? Entrega esse dinheiro junto do recibo de prebenda ou do recibo de pagamento qualquer que seja para a pessoa, o que faz com que essa renda figure como renda tributável. E entregando dessa forma, de fato vai acontecer isso. Mas falta o conhecimento de que esse tipo de gasto não é um gasto do ministro, não é um gasto da pessoa que está operando, não é um gasto pessoal. Ele é um gasto da entidade. Então, você pode considerar o mesmo benefício concedido no sentido de que ele vai continuar fazendo as atividades tendo o custeio do combustível, mas sem, todavia, pagar um tributo sobre aquilo. Estar submetido ao imposto de renda sobre aquilo. Mas sendo mais específico, Sidney, até onde? Então a gente está falando aqui de um combustível. Eu imagino que isso vai se aplicar para uma moradia, que eu vejo que um dos erros é Exato. Aluga o imóvel no nome do pastor. Quer ver um problema clássico disso? Previdência. Esse é o grande X da questão, previdência. Eu sei que algumas denominações têm uma posição bem conservadora. Vão dizer o seguinte, olha, o ministro de confissão religiosa tem que recolher sobre o tanto que ele ganha. E existe uma gama de igrejas que remunera muito bem seus ministros, né, pagando acima do teto da Previdência, 7.778 aí, tranquilo, 7.000 e alguma coisa. E aí exige que ele recolha sobre isso, mas nem a lei assim cobra. O ministro, ele pode recolher o INSS sobre o quanto ele quiser declarar de base. Então pensa comigo, muitas vezes o cidadão tem opções melhores de trabalhar o seu dinheiro e se sente constrangido a pagar uma previdência sobre o teto. Sendo que ele, fazendo um bom planejamento financeiro, aí
eu devolvo a questão, você vai saber muito mais do que eu. Eu tô achando que esse jogo tá do seu lado, cara. Eu que vou fazer pergunta aqui. Esse ministro, de repente, no planejamento previdenciário que ele tem de futuro, o que ele deseja fazer? Ele pode simplesmente, se ele quiser, sim, ele pode recolher no plano normal de previdência 20% sobre o piso, que é 1.412, salário mínimo, e essa diferença que a igreja concede para ele, para que ele recolha o teto, ele faça investimentos em outras frentes que, de acordo com o planejamento, podem trazer muito mais benefício futuro. Não estou recomendando aqui de jeito nenhum que ele deixe de recolher previdência e fique imprevidente. Até porque eles são obrigados a recolher algo. Exatamente. Né? Nós temos que ter em mente que os ministros de confissão religiosa no Brasil, vamos falar especificamente deles aqui, eles são contribuintes individuais da previdência, são contribuintes obrigatórios, né? Mas ele pode recolher sobre um salário, se assim ele tem um bom planejamento, um bom acompanhamento com o life planning, para que ele recolha a previdência, fique previdente, com os amparos da previdência, e esse excedente de valor, e dá uma grande diferença, ele faça outros investimentos, seguros, outras coisas que façam mais sentido para o status atual da vida dele. E aí, repito mais uma vez, né, que entra a sua figura. Exatamente. A figura do planejador financeiro. Ele precisa orientar esse ministro e direcioná-lo para o que faz mais sentido, o que é mais oportuno para ele naquela situação de vida dele e no que ele pretende para um futuro próximo, de médio, longo prazo, enfim. Né? Até chegar nessa conta é difícil, eu acho que nem só para pastores, é saber, tá bom, se eu deixo de contribuir na Previdência, quanto que eu deveria estar contribuindo para o meu futuro? Então é aí que entra um pouco do nosso trabalho, mas existe um problema anterior. É tabu falar de finanças muitas vezes em igrejas, eu imagino que no terceiro setor deve ser tabu em vários. Igualmente. É a sensação de que eu estou trabalhando e é um bem maior, então não posso falar de dinheiro, dinheiro não é importante. Mas independente do setor que você está, o dinheiro fala. Se um ministro ou um diretor de uma associação não recebe bem e exerce um trabalho muito complexo, que exige muito dele, ele merece receber bem por isso. E o pastor, em geral, tem uma crise enorme de falar de finanças. Então, Sim. por que é importante abordar isso? Porque quando ele fala assim, nossa, mas eu vou ter que chegar agora no meu conselho, na minha igreja e falar, gente, eu sei que vocês estão fazendo isso para me ajudar, o INSS, mas eu hoje já contribuí o tempo que eu precisava contribuir. Agora eu posso, por exemplo, contribuir de 6 em 6 meses e ainda manter o direito garantido e poder aplicar isso em outros lugares. E até mesmo não é falado para eles, em grande parte dos seminários que existem, até mesmo quando a gente fala com padres, não é uma conversa tão aberta, finanças. Então ele não sabe, tá bom, se eu paro de contribuir aqui, onde que eu deveria contribuir? E o brasileiro tem essa crise em geral. Esse é o ponto. Eu acho que isso é mais um problema do brasileiro. Né? Essa dificuldade em pensar estrategicamente suas finanças. E ninguém precisa fazer isso sozinho. Exatamente. Existem profissionais que podem dar esse direcionamento. Né? Faz mais sentido para mim ter um seguro e uma previdência privada. São cenários e cenários. Né? Daí essa preocupação inteira, a assessoria do planejador financeiro, que é o profissional habilitado ali, com profundos conhecimentos para poder te direcionar. E essa questão do dinheiro nas igrejas é realmente muito complexa, né? Pasme, ainda no Brasil, apesar de ser um país que tem muita liberdade religiosa, graças a Deus, nós estamos no estado laico, não é um estado laicista, mas apesar disso as pessoas desconhecem qual é a dinâmica dessa questão de relação pastor-igreja. Dentro do terceiro setor também existe um mito de que a diretoria não pode receber sob hipótese nenhuma, que é outro mito. Nós até falamos isso num outro podcast aqui com a presença da doutora Laís, falando sobre esse tema. Então, dinheiro realmente é uma questão muito complexa, né? E as pessoas, às vezes, por medo de cometer algum deslize, nossa, mas a questão é religiosa, vai fazer um escândalo, não precisa ter esse medo de forma excessiva também. Exato. Né? A relação de dinheiro existe e ela só precisa ser bem gerida. Uma coisa que eu falo muito também, Matheus, e aí você poderia reforçar isso para nós, muita gente me faz essa pergunta. Sim, gente, sobre quanto eu preciso continuar contribuindo com o INSS, né? E naturalmente nós como escritórios, historicamente os escritórios assumem essa função, geramos as guias para os pastores, para as entidades do terceiro setor, mas não temos condições de responder isso objetivamente, porque aí tem um grande depende, né? Depende do status atual em que você está. Sim. Quanto você já contribuiu, qual a sua idade, qual a sua pretensão. Eu conto sempre um exemplo de um contribuinte que nos procurou, de um cliente,
E aí ele foi orientado a recolher sobre o teto da Previdência. Ele continuou Faltando 5 recolhendo. anos para se aposentar. Chega não, contribui sobre o teto nos últimos 5 anos que vai dar tudo certo. Então tá bom. Ele ficou pagando 1 ano. Menos mal, né? 1 ano. E quando ele nos procurou, eu falei, olha, eu acho que você precisava procurar um planejador previdenciário. Procure um previdenciarista, né? Um profissional que faça essas simulações para você, considerando toda essa dinâmica da lei, o que está previsto, enfim. E aí ele procurou um advogado previdenciarista, ele falou, imediatamente pare as suas contribuições sobre o teto. Se você continuar pagando, você perdeu dinheiro 1 ano, porque de acordo com as contas que ele fez, a resposta foi, você está perto de aposentar, não falta tanto tempo, mas se você recolher sobre o teto ou sobre tal valor agora, é indiferente, sua aposentadoria ela vai ser praticamente cravada em tanto. Daí a importância. Olha, você falou de um exemplo, mas isso é o que chega pra gente. E não adianta. Você vai ter aquele secretário que ele está há 25 anos na igreja, tá? Ou até mesmo no Brasil, esse é um dos assuntos que mais geram dúvida. As pessoas elas pensam o seguinte, se eu contribuo no teto, eu tenho teto. É um jogo. O INSS, enquanto você continuar pensando nele como algo que não deve ser gerenciado, você vai jogar o jogo errado. E esse jogo muda de regras. Não só nas regras 2018, que a gente viu uma mudança maior, mas continuamente nos planos de fundo você vai ver mudanças. Então, ter um especialista é muito importante. O que nós fazemos? A gente puxa esse histórico através do QNIS, que é você tem acesso no meu INSS, que é o aplicativo, jogamos num sistema, fazemos análise. Com base nessa análise, aí uma decisão. Tá, se você contribuir sobre o teto, você vai ter R$300 a mais lá na frente. E aí o que é interessante, a gente desenvolveu algo no nosso escritório que nós pesquisamos no Google, não existe, que é uma média de rentabilidade do INSS. Então, o INSS tem rentabilidade. Vamos lá. Como? Se você é um MEI e você está contribuindo R$70 por mês, você vai ter lá na frente 1.412, que é o mínimo, obviamente vai ser ajustado ao longo do tempo. Tá bom, e se eu contribuir para ter o mínimo, quanto que eu teria que contribuir hoje? R$155 se eu não for MEI, certo? Qual é o resultado que eu vou ter lá na frente? Os mesmos mínimos, o mesmo salário mínimo, tá? Então, a pessoa contribui 70, ela tem o mesmo retorno que uma pessoa de 155, mas em percentual, esse aqui está contribuindo o dobro. Nós começamos a fazer conta. Quanto que você ainda tem para contribuir pela frente, quanto você contribuiu para trás, qual é a rentabilidade e o retorno que você vai ter se você viver até os 80 anos. Que é um outro fator. Você pode viver, aposentar com 65 e morrer com 67. Em homem, a gente sabe que morre mais cedo, né? E, obviamente, a gente sabe por quê. As mulheres matam a gente. Mas a verdade é essa. O homem vive até os 76, média, no Brasil. Mulher até 78, 80. Então, é uma conta. Não adianta chegar ali e falar, eu vou contribuir no teto e vai dar tudo certo. E acredite, bons contadores, no sentido assim, bons contadores eu digo, que estão na igreja há muito tempo e são responsáveis, fazem essa indicação, e aí os ministros que estão ali, que não querem ser constranger ou falar de finanças, aceitam, e aí chegam lá na frente e são decepcionados. Quem que me alertou sobre isso? Meu pai, meu sogro. Meu sogro, 28 anos de Michelin. O cara contribuiu no teto desde que ele saiu, deu largada no teto. Não está aposentado no teto. Meu pai sempre contribuiu no teto. Não está aposentado no teto. Né? Por quê? Porque não é assim que funciona. Então, essa análise é muito importante. Tá bom, e aí? Vou pegar e vou sair do INSS. Beleza, Matheus. E aí eu tenho um grande problema com isso. Porque eu escuto isso daqui, a gente fala, sabendo do que eu tô falando. Aí o cara fala, vai chegar na mesa de jantar e fala, eu não vou contribuir mais com o INSS, ele bate no peito. Tá bom? Eu tive uma pessoa que falou comigo, bateu no peito, falou, eu não pago o INSS, é uma instituição falida, vai acabar. Tá bom. Não existe como você abrir mão do INSS e não ter uma contrapartida. Pode ser, Sidney, que o INSS não seja para você, e eu quero muito enfatizar isso. Às vezes o INSS não é para você. Você está contribuindo para ajudar os outros. É um sistema de suporte para uma população que tem muito pouco tempo de noção de finanças. Tá, mas se você bateu no peito e você não vai ter isso, o que você precisa ter? E aí a gente trabalha muito no Brasil o conceito de ferramentas específicas. Se eu preciso de juntar um dinheiro num lugar que posso resgatar imediatamente, a nossa mente pensa, poupança. Tá, mas hoje você tem uma CDB que vai te render melhor e que você tem um resgate imediato.
A mesma coisa com a aposentadoria. Não, eu não vou contribuir tanto com o INSS. Onde que eu vou? A gente pensa previdência privada. Só que quando você fala de previdência privada, do INSS, é Instituto Nacional de Seguridade Social, não é previdência social. Por quê? Porque o que o INSS está fazendo é dando uma rede de apoio. A seguridade, a aposentadoria, digamos, a previdência, ele é um dos produtos, digamos assim, do INSS. Perfeito. E é um dos menores produtos do INSS, ao meu ver, no sentido de que você tem muito mais tempo na sua segunda idade. E se der ruim na segunda idade, você tem um grande problema. Você perde tempo. Então, quando a gente tem um seguro, a segurança, você está falando de comprar não dinheiro numa situação de risco. Então, se um pastor morre, fica doente, né, a família dele tem que simplesmente mudar tudo. Muitas vezes o pastor mora na igreja, o padre, né, que não tem esposa, mas mora na igreja. A família dele se mudou para aquele local só por conta da igreja. Então, na ausência dele, a gente precisa comprar o quê? Tempo. Para a esposa dele que está desempregada ou se mudou e abriu mão por conta do ministério, tempo. Então, a parte de seguro do INSS é uma coisa que é muito esquecida pelo brasileiro. E aí o que acontece? O pior. Esse mesmo cliente que bateu, que não se tornou meu cliente, infelizmente, bateu o Covid. Ele falou para mim que tinha muitos aluguéis. Ele tinha um. Tá? Faleceu de Covid e deixou uma dívida para a esposa. A esposa sem INSS, com dívida, precisou buscar ajuda do quê? Da igreja. Tá? Então, ele foi muito enfático em dizer que não tem e orgulho de não ter, mas não fez a contrapartida. Qual é a contrapartida? Uma aplicação e um seguro. Porque se eu aplicar R$1.000 por mês numa previdência e ela não tiver um pecúlio ou até um seguro em vida, você não cobriu todos os aspectos que o INSS está te dando. Lembrando que o INSS não vai te dar tantas coisas assim. Tem que entender o que é e lembrar que você está à mercê deles, que não vai ter ninguém ali que vai te ajudar naquele momento. Você vai ter que ir lá, esperar numa fila e ver se vai dar certo e torcer para dar. Então, o que a gente faz? A gente trabalha hoje, muitas vezes, para essas pessoas com o seguro de vida resgatável, que vai acumular uma reserva técnica para a pessoa e, ao mesmo tempo, vai proteger ele em vida e na ausência dele também, comprando tempo. Tive um câncer. Um pastor tem que se afastar muitas vezes. Tá bom, eu estou comprando tempo para ele não se desfazer do que ele já construiu para pagar aqui. Então, não vai vender a janta para pagar o almoço, né? Esse tema de seguro é algo que eu tenho me tornado cada vez mais apaixonado. Até mesmo voltado para uma coisa que o brasileiro não tem, que é pensar fora dele e deixar algo para outras gerações. Então, Sidney, até pensando aqui numa associação, eu fui patrocinado por uma associação nos Estados Unidos, filantrópica, que existe numa família há 4 gerações. Eles literalmente pagaram para eu ir para os Estados Unidos estudar no Haggai, que é uma associação. Tá? Fiquei 30 dias lá, custeado. Paguei $1.000, mas eles me pagaram toda a minha passagem, toda a alimentação, estadia, tudo. Eu fiquei pensando, que é isso, cara? Como que esses caras conseguem? É muito dinheiro. Fui pesquisar. O que acontece? Todas as pessoas que contribuem com aquela associação, eles disponibilizam a possibilidade de fazer um seguro de vida. E esse seguro de vida vai direto para a associação na ausência deles. Olha que lindo isso. Nossa, que interessante. Tá? Eu vou usar uma analogia que eu acho que vai facilitar. O meu pai foi pastor na igreja, hoje eu trabalho com 1.400 e poucos clientes, pessoas físicas, né? E eu tenho uns 400 que são pastores e meu pai é pastor. Eu lembro de uma história que a gente ouviu nos Estados Unidos de uma igreja que construiu um templo. Eles terminaram de construir o templo e olharam e falaram, gente, essa madeira que a gente usou aqui demora 80 anos para ficar boa. 80. É uma madeira extremamente cara e ela dura 100 anos. Então, estamos bem por 100 anos, mas daqui a 100 anos vão ter que comprar essa madeira. A mentalidade do americano, nós temos que plantar essa madeira agora. Foram lá e plantaram a madeira. Se esqueceu isso em documentos, a igreja ficou velha, inclusive estava sendo leiloada para se tornar um bar.
olha o nível que a gente vem perdendo um pouco dessa... Passou-se muito tempo. Muito tempo, né? E aí foi comprado por uma igreja, essa igreja foi olhar as documentações e, olha só, estamos precisando mexer na madeira. É caríssima essa madeira. Opa, que documento é esse? Temos aqui uma plantação de árvores disponível. E estava lá ainda. Estava lá ainda. Essa mentalidade é uma carta de amor, geracional. O seguro de vida tem se tornado um pouco essas árvores, né? É uma carta de amor geracional. Se uma pessoa tem uma associação do peito, uma igreja que acompanhou eles, pai, mãe, casou naquela igreja, os filhos casaram na igreja, os filhos foram criados ali, e ela conseguir pensar assim, além de proteger minha família, eu quero garantir que essa instituição continue fazendo o bem que ela tem feito para minha família. E ela fizer uma apólice de seguro dedicada para isso, o brasileiro não sabe que isso é acessível. Muitas vezes nem os empresários sabem que é. Então eles dependem da cláusula morte do contrato social, que ninguém nem olha esse negócio, nem sabe que existe, mas está lá. Geralmente a 11ª cláusula está ali. E aí a cláusula morte na morte de um dos sócios, se vira, paga de volta a cota. Ou entra uma pessoa que não tem nada a ver com aquela empresa e danifica a empresa. Muitas vezes nem continua. Não passa nem da terceira geração do Brasil. Né? Então o que a gente faz? A gente recomenda até para um empresário ou até para uma associação, assim, olha, vamos colocar um seguro de vida aqui, na ausência daquela pessoa, a gente paga as cotas de volta, e se essa pessoa quiser realmente participar, ela vai passar por uma aprovação do conselho, e ela pode ter ações ordinárias ou preferenciais, que não é uma coisa que precisa ser feita só para empresas de capital aberto, pode ser feita em qualquer cenário. Então, de novo, é usar uma ferramenta que todo mundo conhece, mas acha que é novela mexicana, seguro de vida. Não, isso aqui é para deixar pro Ricardão, né? Ou a minha mulher vai saber que eu tenho seguro e aí pronto, ela vai me matar, né? Não, ela não vai te matar, né? E uma dúvida aqui interessante, Matheus, porque há pouco tempo eu ouvi falar sobre isso. Eu acho que no Brasil não é uma coisa tão difundida ainda, né? Porque quando a gente fala de seguro, o seguro que a gente pensa naturalmente é aqueles que geralmente são contratados meio que goela abaixo dos próprios bancos. E aí eu conheci essa figura do seguro resgatável. Nossa. Como funciona essa ferramenta do seguro resgatável? Qual que é a diferença dela para um seguro, digamos, convencional? Olha, o seguro resgatável, ele é uma ferramenta que para nós é relativamente nova. Desculpa. Então, o seguro... Novo take. O seguro resgatável é uma ferramenta nova para o brasileiro. Ela existe há 147 anos nos Estados Unidos. 147 anos? Tá? Sempre o seguro é através do mutualismo, né? Mas no Brasil, desde 1976, com uma parceria com o Bradesco, a Prudential, que é uma das maiores seguradoras do mundo, trouxe isso para o Brasil. Parecia coisa de outro mundo. Há 25 anos ela é uma seguradora independente, a maior do Brasil. E eles trabalham com... E é uma seguradora, então, confiável. Confiável. Ela é 3 vezes maior que o Itaú, só para vocês terem uma noção. Nossa. É gigante. Então, essa empresa trouxe, e hoje você tem outros players que estão aí, MetLife, Catu, que também trazem essa ferramenta. Bom, quando eu vou explicar isso, é tão complexo porque até o seguro básico as pessoas não têm total conhecimento sobre ele. Mas o seguro básico, fazendo uma analogia aqui, seria como se fosse um aluguel de um espaço ou de um imóvel, tá? Você vai pagar ele, você tem um fluxo de caixa negativo ao longo da sua vida, e ao final da sua vida, se você não utilizar, ele ou é cancelado, porque quando chega aos 65, 70 anos, geralmente os bancos cancelam pelo nível de risco, ou você pode pagar porque ele se torna muito exorbitante, caro, então não vale a pena para você. O que você recebe disso? Nada. Você alugou um espaço como se você tivesse alugado essa sala aqui para você. Ou seja, se você morreu nesse período e precisou usar, usou. Se não, acabou. Ótimo. Exatamente. Então você está pagando por um contrato futuro. Se algo acontecer com você, você ganhou algo e foi muito benéfico para sua família. Se nada aconteceu, você não vai poder pegar isso para trás. E geralmente a reclamação, e as pessoas não sabem porque é novo, o seguro vem se tornando cada vez mais popular no Brasil, mas é novo, é que com 65, 70 anos, geralmente, ponto de corte,
alto risco, ou o valor fica muito alto porque ele fica atualizando todo ano. Isso é comum de acontecer nos seguros convencionais, esse cancelamento? Sim, eu tenho um cliente meu dentista, que ele foi indicado inclusive pelo advogado dele. Quando eu cheguei nele, ele, muitos anos de uma instituição financeira consolidada no Brasil, ele me mostrou a pólice dele, pagando caro. Eu falei, querido, em 2 anos eles cancelam essa pólice. Ele virou para mim e falou, eu estou 30 anos nessa instituição, muito obrigado, tá? Mas eu nunca tive na minha vida, eles estão 30 anos comigo, vou confiar neles. Eu falei, não tem problema, Deus te abençoe, está aqui sua apólice de seguro. Voltei 2 anos depois, a pedido dele, e fizemos uma apólice resgatável para ele em 10 anos, o mesmo valor, com valor maior. Porque a taxa de idade foi aumentando tanto, e de fato foi cancelada aos 65 anos, mesmo com 30 anos de relacionamento, tá? Que o seguro resgatável se tornou viável, ainda mais viável. Bom, em termos de aluguel, tá? O aluguel ele tende a ser mais barato do que financiar e comprar um imóvel. Então, é por isso que ele se torna uma opção para grande parte da população. O seguro temporário ele tende a ser mais barato, e geralmente é muito mais barato do que um seguro resgatável. Por quê? Você paga, ele não usa, você não tem nada de volta. O seguro de vida resgatável, nos Estados Unidos chama whole life, tá? Vida inteira, ele já tem um papel de aquisição de um seguro. Literalmente você está adquirindo um seguro e a seguradora está te garantindo que depois de X anos, se você quiser, ela compra esse seguro de volta de você por uma taxa, geralmente indexada, IPCA mais 3% atuarial, 2,5% e aí vai, tá? Então você está pagando efetivamente 5, 10, 20, 30. Quanto menor o prazo, melhor. O menor você está pagando pelo aquele seguro. Você pagou aí durante 10 anos, quitou. Você vai ter 3 opções. Você pode ir pegando essa reserva técnica aos poucos e a sua apólice de seguro sempre é maior do que você investiu. Ela vai diminuindo ao longo do tempo. Você pode pegar de uma vez, acabou a sua apólice de seguro. Ou você pode manter uma apólice de seguro vitalícia, sem pagar mais nada, que vai atualizar com a inflação e que não vai ter atualização da sua idade nem de sua saúde. Você travou o risco. Tá? Então, resgato tudo, resgato aos poucos, ou tem uma apólice vitalícia. Sem pagar mais por ela? Sem pagar mais por ela. O que é interessante entrando para o lado de contabilidade e até mesmo em transferência de bens. Isso é inalienável. Então, se eu fizer uma apólice agora, entrar no meu sistema aqui, falar, Sidney, obrigado pelo podcast, foi muito bom. Tá aqui uma apólice de seguro no meu nome, na minha ausência você recebe 100 mil. Vai gerar muita polêmica lá em casa. Não vão questionar quem é o Sidney e por que ele tá assim. O Júnior tá forte, tá? Mas não importa. É inalienável, tá? É impenhorável. Então, um empresário chega em mim e fala, Matheus, mas se eu morrer, eu hoje estou com todos os meus bens penhorados. A apólice de seguro não vai fazer isso. É um bem da família. Se ele deixou dívidas, esse espólio dele está gravado com alguma dívida, esse seguro não vai ser chamado para cobrir isso. Vai para aquele destinatário, aquele beneficiário que foi consignado lá na apólice. Perfeito. E isso é muito importante. Você que designa quem que é o seu beneficiário e quantos por cento. E não o rol de herdeiros. Então, os herdeiros, se eu sou casado, tenho filhos, 50% para minha esposa, e aí 50% para os filhos que eu tenho. Na apólice, não. Eu posso designar o quanto que eu quiser. Inclusive, uma pessoa pode fazer para uma associação, para uma igreja, 10%. E 90% para a família dele dentro da mesma apólice. Tá? Então, você pode alterar isso ao longo da vida. O contrato não é fixo e não pode ser mudado. Entendi. E por último, inalienável, impenhorável e é livre de imposto de renda. Então, isso se torna uma maneira de proteger sua família, ou até mesmo uma associação dessas, porque não passa por inventário. Vai direto na conta. Eu já tive alguns casos onde o inventário não se resolveu e a apólice estava paga em 4 dias. E até para usar isso dentro de uma holding, tá? Porque a holding não resolve o custo da ITCMD. Ajuda, mas não resolve por total, né? Que é uma ilusão que as pessoas têm. Mas o que é interessante do seguro resgatável? Não é só o fato de você poder resgatar, porque é um fluxo de caixa positivo. Quer dizer, eu paguei isso aqui, deu 10 anos, eu posso pegar o que eu coloquei aqui, mais atualização de IPCA, mais 3% atuarial ao ano. Tá bom. A parte mais interessante é pagar em 5 ou 10 ou em 20 anos, de novo, prazo menor, melhor, e você tem uma apólice vitalícia que é maior do que você investiu na maior parte dos casos.
Você pegando uma pessoa de 30 anos, ela geralmente vai pagar 45% a 55% do valor do capital segurado. Então, se eu tenho que pagar 1 milhão de TCMD na minha morte pelos meus bens, e eu fizer uma apólice de 1 milhão, eu vou pagar depois de 10 anos 55% disso, 550 mil, tá? A apólice minha vigente até o final da minha vida, enquanto eu não resgatar, ou se eu não resgatar, 1 milhão. Eu economizei até na sucessão de patrimônio aí. Economia. Ele fez uma economia efetivamente, tá? Uma coisa que eu vi muito, Matheus, muito não, na verdade eu soube dessa prática em algumas pessoas, até um cliente meu fez isso, que eu achei muito curiosa, e aí eu pergunto para você, como planejador financeiro, se isso realmente faz sentido. Um cliente meu chegou num determinado momento da vida dele, né? Não é que ele estava sem expectativas, mas ele pensou o seguinte, falou, olha, eu não vou conseguir mais construir um patrimônio relevante para deixar para meus filhos, para os meus herdeiros. Então, ao invés de me frustrar com isso, eu vou fazer um seguro de vida, porque se amanhã ou depois eu venho a falecer, eu pelo menos tenho esse valor segurado, que é muito maior do que eu teria condições de deixar como patrimônio. Faz sentido esse tipo de planejamento? Faz muito sentido. Lembrando, a nossa cultura financeira começou faz muito pouco tempo. Então, quando a gente fala que só tem um seguro resgatável desde 76 aqui no Brasil com o Bradesco, é muito recente. Mas vamos lá. Eu morei no Panamá. No Panamá, virava e mexia, chegava um catamarã, e eu estou usando a expressão correta, né? Nas ilhas ali, porque são 365 ilhas. Eles estacionavam no porto de San Blas, ou eles iam até mesmo até o Panamá, a cidade do Panamá, e eles iam para as instituições financeiras. O que esses caras faziam? Eles faziam uma conta, inclusive a gente faz no nosso escritório, que é o seguinte: quanto que você precisa para se manter de hoje até os seus 85, 90 anos? Coloca uma margem de erro até os 100, tá? Mantendo o mesmo padrão de vida, vai ser X. Digamos que esse número para você seja de 10 milhões, tá? Eu acho que é pouco, mas digamos que a gente percebesse que hoje fosse 10 milhões para te manter de hoje até os seus 95 anos, tá? A gente vai lá, vende os seus bens. Quanto que vale os seus bens? Olha, os meus bens hoje, sem a minha casa, vale aí 11 milhões. Então vamos vender 10. Aplicar esse recurso, tá? E, ao mesmo tempo, além dos dividendos que você tem, ir recompondo e abatendo, usando isso. Isso chama liberação de patrimônio em vida, tá? A pessoa vai literalmente consumindo o patrimônio dela até chegar lá na frente, tá? Tá bom, o que acontece com a família? Não vai ter riqueza geracional, certo? Então, o que eles fazem? Eles pegam uma parte daquele 1 milhão e faz um investimento num seguro de vida resgatável, que ele vai pagando dentro dessas despesas e até sendo pago pelo próprio investimento que ele tem, de tal maneira que depois de 10 anos ele quitou o valor de 10 milhões, ele vai pagar 5 por isso ao longo do tempo, tá? Ou não, vamos fazer um seguro de vida, aí lá nos Estados Unidos e em outros países, esses seguros de vida que vão até 100 anos, a gente também tem aqui no Brasil, só que as pessoas não estão cientes disso, que eu vou pagando ele e se eu morrer, minha família vai ter quanto de volta? 10 milhões mais atualização. Então o que ele fez? Nem mais nem menos. Estou deixando exatamente o que me deixaram. Que estratégia, hein? Estratégia. Ou seja, ele usufrui do seu patrimônio construído. Isso. E ao mesmo tempo deixa uma reserva, né? Na forma de um seguro para as gerações que estão aí. Agora pega isso e pensa o seguinte: ele não viveu até então. Ele foi lá, ele viveu muito bem até em excesso. Comeu demais, né? Bebeu vinho demais, champanhe demais, deu uma engordadinha e o risco dele aumentou. Ele morre com 65. A família dele tem quanto? 7 milhões, 5 milhões, mais a apólice de seguro. Tá? Aí o problema é que a sua família fica torcendo para você morrer antes. Brincadeira, não acontece isso não, tá? Isso é um ponto interessante. Tá, vamos extrapolar isso para uma população geral. Ao invés de a gente pensar só no rico do rico, porque senão esse assunto fica muito distante de todo mundo. Em que momento que você vai fazer uma liberação de patrimônio em vida? Já parou para pensar nisso? Não, nunca pensei. Tem algum momento onde a gente para de produzir e começa a usufruir do que a gente construiu? Dificilmente. Dificilmente no Brasil.
Mas existe. Esse momento é a sua aposentadoria. A definição desse momento é feita por você, né? Então, olha que legal. A gente faz liberação de patrimônio em vida aos 62, 65 anos, que é onde eu passo a usufruir ou do INSS, ou dos meus aluguéis, dos meus investimentos, eu diminuo de ritmo e agora eu vou usufruir mais do que eu tenho, tá? Então, esse conceito já existe no Brasil. Agora, como que eu calculo o quanto que eu preciso para me aposentar aos 65? Aí, essa é uma continha que a gente faz lá no escritório. A gente senta com a pessoa, avalia e tudo mais. De regra geral, isso é uma coisa que eu quero muito ensinar cada vez mais. Então, quantos filhos, Cid, você tem? 2. Qual a idade? 3 e 7 anos. Já está na hora. Dos 25, dos 20, se o seu filho começar a produzir dinheiro, eu comecei a trabalhar com 13 porque eu queria, eu amava limpar neve nos Estados Unidos, tá? Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, meu pai falava, você tem que estudar, eu queria limpar neve, eu gostava de ganhar dinheiro, né? Eu queria comprar um tênis da Nike, que era caríssimo para mim, e uma bicicleta. Bom, digamos que seu filho comece a trabalhar com 20 anos lá no escritório e tá te ajudando. Você vai pegar dos 20 até os seus 30, você deveria juntar entre 5% e 10% da sua renda, com uma atualização, uma rentabilidade de no mínimo 7% para bater a inflação, tá? De 5% a 10% até a sua terceira idade. Bateu 30 anos, se você quiser, se você está começando com 30 anos, você vai ter que começar de 10% a 15% até os seus 40. 15 a 20, dos 40 aos 50, e aí vai. E aí que você começa a enxergar que dinheiro é igual a tempo, e tempo é igual a dinheiro. Porque se eu começo cedo, eu preciso investir menos e eu tenho mais tempo. Se eu começo tarde, eu preciso investir mais. Porque eu tenho menos tempo. Essa regra só não bate quando a pessoa não gasta 100% do que ela ganha. Então, quando eu tenho uma pessoa que ganha muito bem e gasta metade, aí você vai ter que fazer sua meta pela metade, de acordo com o que você está gastando. Tá? Então, é uma maneira, não é perfeita, de usar o tempo a seu favor. Qual é o problema? Consistência. Essa é a questão. Essa é a chave. O brasileiro hoje, ele é que nem galinha tentando voar. Ele junta dinheiro, aí você olha assim e fala, nossa, agora foi. Ah, agora ele tá rico. Deu certo, deu certo. Ele juntou lá 100 mil. Aí ele, pum, compra uma casa. Zero a conta. Aí ele vai juntando de novo. Aí a mulher dele fala, mas ficou carro, armário. Ele zera de novo. Aí carro. Aí faculdade. Então ele sempre tá fazendo esse voo da galinha, né? E não necessariamente está trabalhando aí e tendo uma consistência. Então, o que eu luto com os meus clientes é ter uma consistência com uma rentabilidade baixa, não abaixo de uma poupança ou abaixo de inflação, mas regular, porque o brasileiro ou é juros, né, que ele quer ganhar todo o dinheiro da vida dele em uma jogada só e aí acaba caindo em fraude, tigrinho. Riscos maiores, né? E aí complicado. Até riscos malucos, tipo avestruz master. Riscos né? maiores e riscos malucos. Que não existem, né? Ou ele vai para poupança. Não, tem um meio termo. Esse meio termo não precisa ser rentabilidade contínua e buscar uma melhor rentabilidade. Eu vejo, por exemplo, o CDB, né? Hoje, que você descontar a inflação, acaba sobrando mais que a poupança ainda no líquido, né? O problema é que o CDB é um fenômeno atual. Não vai permanecer, né? E a CDB é um contrato que não se mantém a longo prazo. Então você tem que sempre buscar novas CDBs para fazer. Que na verdade é um certificado de depósito bancário. É o banco pegando dinheiro emprestado com você. Então, para o nível de consistência que a gente está procurando, não é buscar rentabilidade. É buscar algo que debite da sua conta, tipo um INSS, evitar isso. E tem poucas ferramentas que fazem isso no mercado hoje. Porque se você depender de você fazer uma transferência, mesmo que você programe ela, o máximo de programação é 9 meses, você vai bater os 9 meses, você vai... Vai, porque aí surge aquela suposta oportunidade de ouro e você vai... Exatamente. E aí até uma vantagem do seguro resgatável é que você não pode tocar nisso, né? Sim. Mas, assim, eu sei que a gente está saindo um pouco do tópico de terceiro setor, mas eu acho que isso, muitas vezes, é o que falta numa conversa de um planejamento financeiro para um pastor, ou até para essa pessoa, que trabalha na associação, não se acha merecedora de renda, né? E aí pastor é pior ainda, né? Você sabe o que côngruo e prebenda quer dizer? A côngruo, ela tinha até uma conotação dentro do catolicismo como a esmola do pároco. Esmola?
tá? Esmola ou fruto de pouco esforço, a prebenda, tá? Então, é impressionante. Você já parou para pensar isso psicologicamente? Eu tive um pastor que a gente fez um erro mesmo, foi um erro, e aí caiu a renda dele por 4 meses. E ele não falou nada, falou, não, tem alguma coisa errada, eu devo estar... Em vez de falar, gente, eu acho que possivelmente a minha renda a gente teve que pagar retroativo para ele, tá? E falou, por que você não falou nada? Eu falei, eu não queria mexer, então é tabu, é aquele negócio... Tabu. Essa é a realidade, muito das igrejas hoje, infelizmente. Matheus, quais são os principais canais aí para falar hoje com a MWV para as pessoas que têm interesse em amadurecer, tanto para a instituição quanto para si mesmo como pessoas físicas, ou para os dois, interesse em conhecer um pouco mais e de repente ter aí a assessoria de vocês na contratação desses produtos e também no acompanhamento, né? Porque isso acaba sendo um acompanhamento meio que permanente ali. Então, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais, eu vou até falar um pouquinho sobre o meu trabalho, mas isso também funciona para o Sidney. Nós vamos fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico não tem custo, porque a gente entende que para trazer uma ferramenta interessante para você, obrigatoriamente eu tenho que entender quem você é. Eu não vou fazer que nem um banco que simplesmente te oferece qualquer coisa que tiver lá. Então a gente faz 2 reuniões. Uma reunião para entender sua necessidade e fazer algo, valor, baseado na sua necessidade mesmo. E a segunda reunião é apresentar os resultados, falar sobre meta, terceiridade, e nesse sim oferecer as ferramentas que vão se adequar ao seu perfil. Então, eu entendo que você também faz o mesmo sistema. Exatamente. Não tem como você dar eu sou um médico, você é um médico. O meu médico financeiro, você é um médico contábil. Seria maluco da minha parte você chegar numa consulta e falar assim, tá aqui, pode tomar esse Tilenol que vai ficar tudo bem. Você fala, mas meu querido, você tá doido, né? Então, caso você queira conhecer e fazer esse diagnóstico, fazer esses primeiros bate-papos que não tem custo, eu acho que o melhor caminho seria ir no Instagram mesmo, MATT Wenzel, W-E-N-Z-E-L, MATT Wenzel, W-E-N-Z-E-L, ou no grupo mwv.com.br. Pode mandar um recadinho lá, chega no nosso WhatsApp, a nossa equipe vai falar com vocês e marcar uma reunião comigo ou com um dos especialistas, dependendo da área aí. Vai ser um prazer atender qualquer perfil aí. A gente trabalha muito, obviamente, com pastores. Hoje são 400 pastores no Brasil inteiro. Muito com empresários e profissionais da saúde. Mas a gente trabalha todos os perfis. A ideia é um planejamento financeiro personalizado mesmo. Maravilha. Esses contatos, então, nós colocaremos aqui abaixo do vídeo, para o pessoal fazer a entrada. Sempre que precisar, pode fazer contato com a equipe, né? Perfeito, estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço. Obrigado pela sua disposição em estar conosco aqui. Para mim, pessoalmente, foi uma aula. Você é uma referência aqui na cidade quando se fala em investimentos seguros. Foi um privilégio para nós tê-los aqui hoje, você representando toda a sua equipe também, tá? Para vocês que nos assistem, ficamos por aqui. Quero agradecer também a sua presença conosco. E estamos à disposição para o que julgarem necessário. Um forte abraço a todos. Um abração.